Olá, professor! Hoje vamos apresentar o problema aberto Fazendo Contato. Essa atividade teve inspiração no trecho inicial do filme Contato, baseado na obra homônima do astrônomo Carl Sagan e que, inclusive, pode ser exibida para os alunos para introduzir a questão inicial, que propõe a discussão sobre a concepção de desenvolvimento tecnológico que outras possíveis sociedades extraterrestres poderiam ter sobre a raça humana, baseadas na interpretação das informações que se propagam pelo cosmos via ondas de rádio, as quais são emitidas em nossas atividades rotineiras de comunicação. A problemática envolvida é que, como as ondas eletromagnéticas se propagam com velocidade finita, o alcance das informações viajantes pelo cosmos são diretamente dependentes do tempo de propagação. Assim, quanto mais distante estiver a suposta nação alienígena que consiga captar e decodificar a radiação emitida, mais antiga será a informação recebida e, consequentemente, mais defasada será sua concepção acerca das características socioculturais e desenvolvimento científico e tecnológico da raça humana. Antes de começar a resolução do problema, é necessário que os alunos não tenham dúvidas quanto ao caráter eletromagnético das ondas de rádio e, portanto, da propagação no espaço sem a necessidade de um meio material e com velocidade constante e finita de aproximadamente 300 mil km por segundo. A opção pelas ondas de rádio na atividade é justificada pelo fato de ser nessa banda de frequências e comprimentos de onda que operam a maioria dos equipamentos de telecomunicação. Na tabela da página 270, podemos ver que tanto as ondas de estação de rádio, AM e FM, quanto as estações de televisão, bem como a transmissão de dados via telégrafo, wireless, Bluetooth, telefonia celular e outras, operam na faixa das ondas de rádio. Nessa situação, também será oportuno considerar que a intensidade de emissão e a decodificação dessas ondas não sejam fatores limitantes para o contato. Assim, elas poderão ser hipoteticamente captadas e interpretadas em qualquer lugar do universo. E, por fim, é muito importante os alunos terem clareza do significado das unidades, segundo-luz, minuto-luz, hora-luz e ano-luz, usadas nas medidas de distância em escalas astronômicas. Sugerimos iniciar a atividade com a leitura em voz alta dos parágrafos iniciais, nos quais são discutidas as possibilidades de existência de vida em outros planetas a partir da equação de Drake. Nessa equação, N é o número estimado de civilizações da nossa galáxia que teriam tecnologia suficiente para fazer contato com a Terra, sendo calculado pelo produto dos seguintes termos. R é a taxa de surgimento de estrelas semelhantes ao Sol. Fp, a fração dessas estrelas que possuem um sistema planetário. Nt é o número de planetas semelhantes à Terra em cada estrela. Fv, a fração de planetas com surgimento de vida. Fi é a fração desses planetas com vida inteligente. Fc é a fração de vida inteligente com tecnologia suficiente para se comunicar. E T é o tempo de existência de uma civilização avançada. Um dificultador dessa equação é que ela envolve termos cuja probabilidade é uma mera conjectura. Dada a existência de um planeta com condições para abrigar vida, não sabemos ao certo qual a chance da vida surgir e muito menos a probabilidade dessa espécie desenvolver tecnologia suficiente para garantir uma possível comunicação. Vejamos o resultado utilizando os valores sugeridos por Frank Drake. A taxa de surgimento de estrelas semelhantes ao Sol é igual a 7 por ano. A fração dessas estrelas que possuem um sistema planetário é igual a meio, ou seja, 50%. O número de planetas semelhantes à Terra em cada estrela é igual a 2. A fração de planetas com surgimento de vida igual a 1/3. A fração desses planetas com vida inteligente igual a 1/100. A fração de vida inteligente com tecnologia para se comunicar também igual a 1/100. O tempo de existência de uma civilização avançada é igual a 10 mil anos. O número de civilizações é muito pequeno, isto é, da ordem da unidade. Mas esses valores são somente conjecturas e podem variar muito.
Estimativas mais conservadoras indicam somente a nossa civilização com possibilidade de enviar, receber e interpretar sinais de outras civilizações em toda a Via Láctea. Estimativas mais arrojadas garantem que existiriam mais de 1000 civilizações com iguais condições de comunicação só na nossa galáxia. Esses resultados mais impetuosos foram contestados pelo físico italiano Enrico Fermi, ao apontar para um paradoxo nas grandes estimativas, quando afirmou que a prova de que não existem milhares de civilizações extraterrestres com reais condições de comunicação reside justamente na falta de contatos cientificamente confirmados. Caso disponha de tempo, será interessante solicitar que os alunos estimem os valores dos termos da equação de Drake ou pesquisem as probabilidades em livros e sites de astronomia, para fomentar a discussão inicial da atividade. Mas para isso, ressalte que nessa atividade não estamos considerando contatos imediatos e viagens interplanetárias. Caso os alunos iniciem uma conversa nesse sentido, comente que o tempo de uma viagem a outro sistema planetário, considerando as naves atuais, poderia durar muitos milhares de anos, exigindo demandas energéticas inimagináveis para o trajeto e manutenção da nave, sem falar no tempo de duração média da vida dos cosmonautas. Após a introdução, apresente aos alunos a função da tabela da página 282 com alguns acontecimentos na história das telecomunicações. Mostre, por exemplo, que a primeira transmissão de televisão com boa resolução aconteceu em 1936, na abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim. Portanto, faz mais de 7 décadas que essa radiação se propaga pelo espaço afora, percorrendo até hoje uma distância de cerca de 75 anos-luz. Com isso, somente civilizações localizadas em uma extensão igual ou inferior a essa podem captar, por enquanto, essa primeira transmissão da Terra. Essa dinâmica para estimativa do tempo e emissão do sinal pode ser facilmente reproduzida com qualquer outra transmissão mais antiga ou mais recente na tabela. Tendo em vista continuar a atividade, apresentamos na página 283 outra tabela com valores de distâncias de alguns astros, importante para os alunos desenvolverem noções mais reais da extensão do universo. Mostre, por exemplo, que os astros do Sistema Solar encontram-se relativamente perto da Terra, a no máximo cerca de 5 horas-luz de distância, enquanto a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é claro, está a uma distância de 4 anos-luz. Isso significa que entre a borda do Sistema Solar e Alpha Centauri temos apenas gás e poeira cósmica. Comparando os dados das duas tabelas, podemos observar, por exemplo, que as informações contidas na transmissão televisiva de 1936 ainda estão na região da estrela Aldebaran da constelação de Touro e ainda não tiveram tempo suficiente para atingir estrelas mais distantes, muito menos outras galáxias, como Andrômeda, a mais próxima de nós, localizada a 3 milhões de anos-luz. Professor, esse é só um exemplo. Como trata-se de um problema aberto, os alunos podem ter mais liberdade para fazerem as associações entre as transmissões e seu atual alcance. No entanto, vale a pena chamar a atenção para os sistemas planetários, que se encontram entre 10 e 50 anos-luz e são os principais alvos da procura de vida na pesquisa científica. Possíveis civilizações dos exoplanetas não teriam acesso às transmissões mais recentes. No entanto, algumas poderiam captar as informações sobre as explosões das bombas atômicas no Japão em 1945. E o mesmo aconteceria para os eventos como o primeiro transplante do coração humano realizado em 1967, a clonagem da ovelha Dolly em 1996 ou as descobertas do genoma em 2000, e tantos outros acontecimentos que foram amplamente divulgados por rádio, televisão e internet. Para concluir as orientações, solicite que os alunos não fiquem restritos ao ponto de vista científico-tecnológico, mas também avaliem a concepção sociocultural que outras civilizações teriam da raça humana com base nas informações. Por exemplo, o que poderiam julgar sobre nós ao saberem das consequências dos ataques nucleares em Hiroshima de Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial? Professor, espero que as orientações tenham motivado o desenvolvimento dessa atividade com seus alunos. Bom trabalho!